Você já parou para pensar que, às vezes, a gente acha que está fazendo algo lindo para Deus, mas na verdade está só seguindo a própria vontade? Pois é. A Bíblia conta uma história que choca até hoje. 2 filhos do sacerdote Arão entraram no lugar mais sagrado do mundo, o tabernáculo, e receberam um castigo instantâneo. Não por maldade aberta, mas por um pecado que muita gente ainda comete sem perceber: trocar a obediência pela improvisação. Eles ofereceram um fogo estranho ao diante do Senhor. Soa pesado? Talvez. Mas a lição por trás desse episódio é um divisor de águas para quem leva a fé a sério. Imagine a cena: o altar recém-consagrado, a glória divina descendo sobre o povo, fogo caindo do céu como sinal de aprovação e, de repente, tudo muda. Nadab e Abiú, que deveriam ser o exemplo de reverência, cruzaram uma linha invisível. O que eles fizeram de errado? Por que Deus reagiu com tanta severidade? E, mais importante, o que essa história antiga tem a ver com a sua vida espiritual hoje? Fica comigo até o final, porque a resposta não é só sobre regras do passado. É sobre o perigo real de substituir a santidade pela emoção e a palavra pelo ego. No próximo bloco, vou te mostrar exatamente como tudo começou, e por que o primeiro passo para o desastre foi dado muito antes do fogo cair. O contexto da consagração sacerdotal. Antes de qualquer ritual começar, o tabernáculo havia sido erguido com precisão cirúrgica. Cada tábua, cada cortina e cada vaso seguia um manual divino dado pelo próprio Deus. Durante 7 dias seguidos, Arão e seus filhos foram treinados para cumprir cada ordem sem desviar 1 milímetro. Moisés deixou o recado claro: aproximar-se da presença sagrada fora do padrão custaria a vida. Nadab e Abiú, sendo filhos diretos da linhagem sacerdotal, conheciam essas regras de cor. Eles já haviam testemunhado a glória no Sinai e entendiam o peso daquele lugar consagrado. Mas conhecer a lei não blindava o coração contra a arrogância, e a rotina pode esconder um descuido fatal. E foi exatamente nessa zona de risco que a história vai dar uma guinada. No próximo bloco, vou te mostrar o que aconteceu quando o céu finalmente respondeu com fogo. O momento da glória de Deus. No 8º dia, tudo estava no lugar certo e Arão seguiu à risca cada detalhe do ritual sagrado. O céu não demorou a responder, a glória de Deus se manifestou diante de todo o povo reunido. Um fogo sobrenatural desceu e consumiu o altar, selando com certeza a aprovação divina. Foi um espetáculo que fez até os mais céticos caírem de joelhos em pura reverência. O tabernáculo finalmente estava vivo, e o coração de Israel transbordava de alegria e temor. Mas, no meio daquela celebração, 2 filhos resolveram que aquele momento pedia algo a mais. Eles não esperaram a próxima instrução e acharam que o palco estava livre para a criatividade deles. No próximo bloco, vou te mostrar exatamente o que foi esse fogo estranho e por que ele custou tão caro. O pecado de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú pegaram seus incensários e, sem esperar ordem, colocaram o fogo estranho diante de Deus. Não era só um erro de protocolo, era uma troca perigosa: o santo pelo comum, a obediência pela vaidade. O mesmo fogo que havia descido do céu para provar o culto agora se voltou contra eles como castigo. Em segundos, o que parecia um gesto de adoração virou um alerta eterno sobre reverência no tabernáculo. Mas o que exatamente tornou esse ato tão grave? Primeiro, o fogo do altar era sagrado, vindo diretamente do Senhor. Segundo, há indícios de que eles poderiam estar sob efeito de vinho, agindo sem discernimento espiritual. Terceiro, e pior, fizeram algo que Deus nunca pediu: se improvisaram onde só a obediência tinha lugar. No próximo bloco, vou te mostrar como essa falta de reverência já vinha de antes, e por que o coração trai antes da ação. A falta de reverência já existia antes. Muito antes do fogo cair no tabernáculo, a semente da irreverência já estava no coração deles. Em Êxodo 24, os filhos de Arão até viram a glória de Deus no Monte Sinai, mas não mudaram. Em vez de temor, agiram com uma casualidade perigosa, como se a santidade fosse negociável. Esse detalhe mostra que o pecado não foi um acidente, mas um vício antigo cultivado na rotina. O problema nunca foi só sobre o ritual errado, mas sobre um coração que já tratava o sagrado como comum.
Quando a intimidade vira descuido, a fé perde o peso e o castigo deixa de ser surpresa. Nadab e Abiú provam que a verdadeira adoração nasce de dentro, não de gestos ensaiados. No próximo bloco, vou te mostrar como Arão reagiu a essa tragédia, e o que o silêncio dele ensina. A reação de Arão. Depois que o fogo consumiu Nadab e Abiú, Moisés declarou uma frase que ecoa até hoje: Deus será santificado. Arão, o pai, o sacerdote, o líder, não gritou, não questionou, não caiu em desespero público. Ele ficou em silêncio, um silêncio pesado, que diz mais do que 1000 palavras de revolta. Esse silêncio não era frieza, mas um reconhecimento dolorido da justiça de Deus. Às vezes, a gente acha que fé é só celebrar quando tudo dá certo, mas a verdadeira adoração também se curva no luto. Arão entendeu que a santidade de Deus não negocia com intenções, mesmo quando a dor aperta o coração. O castigo dos filhos não foi crueldade, foi um alerta eterno sobre o peso de se aproximar do tabernáculo. No próximo bloco, vou te mostrar o que esse fogo consumidor realmente significa, e por que ele ainda queima hoje. O significado do fogo consumidor. O fogo que caiu não foi só um evento físico, foi um recado direto sobre a santidade de Deus. Boas intenções nunca vão substituir a obediência, e emoção não cobre um coração fora do padrão. O tabernáculo não era palco para a criatividade humana, mas lugar de encontro com o santo. Quem tenta adorar do próprio jeito está, na verdade, construindo um pecado disfarçado de devoção. A lição aqui é clara: não existe o jeitinho espiritual quando se trata da presença do Altíssimo. O castigo serve como espelho, mostrando que reverência é muito mais do que ritual bonito. Os filhos de Arão esqueceram que adoração exige entrega, não apenas performance ou vontade própria. No próximo bloco, vou te mostrar como uma escolha errada pode apagar linhagens inteiras, e o que isso revela. Consequências profundas. Nadab e Abiú morreram sem filhos, e suas linhagens simplesmente desapareceram de Israel. Uma única decisão de desobediência apagou nomes inteiros da história do povo escolhido. Isso mostra que o pecado não afeta só o indivíduo, se ele ecoa em gerações inteiras. O castigo no tabernáculo foi instantâneo, mas as consequências se estenderam por séculos. Pense comigo, quantas promessas, quantos propósitos, foram interrompidos por uma escolha errada. Os filhos de Arão tinham tudo para serem referência, mas trocaram legado por improviso. Essa história é um alerta: o que você faz hoje pode abrir ou fechar portas para quem vem depois. No próximo e último bloco, vou te revelar a principal lição espiritual, e como aplicar isso na sua vida agora. A principal lição espiritual. A lição central desse episódio é simples, mas transformadora: existe o fogo de Deus e existe o fogo humano. O primeiro nasce da obediência e da santidade, enquanto o segundo é fruto do orgulho e da improvisação espiritual. Quando tentamos adorar do nosso próprio jeito, trocamos a reverência por um pecado disfarçado de religiosidade. No próximo bloco, vou te mostrar como essa verdade se aplica hoje, e qual é a única porta aberta para o sagrado. A boa notícia é que hoje não precisamos temer o castigo, porque Jesus se tornou o mediador perfeito entre nós e o Pai. Os filhos de Arão nos alertam que o tabernáculo não era só um lugar físico, mas um padrão de entrega real. A história continua viva, lembrando que reverência e obediência são a base de qualquer encontro genuíno com Deus. Fica comigo até o final, porque agora vou te entregar a chave prática para viver essa verdade no seu dia a dia. E agora, me diz uma coisa: que tipo de fogo você tem oferecido a Deus na sua vida espiritual? Será que tem sido o fogo santo da obediência ou o fogo humano da conveniência e do jeitinho? A história de Nadab e Abiú não é só um relato antigo, é um espelho para o seu coração hoje. Reverência não é sobre medo, é sobre amor que respeita, que se entrega, que obedece mesmo quando ninguém está vendo. Se essa mensagem tocou você, não deixa ela parar por aqui. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos estudos que vão transformar sua fé. Comenta abaixo, qual lição desse episódio mais te impactou? Quero ler sua reflexão. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo agora, pode ser a palavra que faltava para despertar reverência em outra vida. Lembra, o tabernáculo mudou de forma, mas o Deus que é fogo consumidor continua o mesmo.
Que a gente nunca troque o sagrado pelo comum. Que a nossa adoração seja em espírito, em verdade e em obediência. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!